Graça e paz do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Abra sua Bíblia, por gentileza, irmão, em 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Nós estamos numa série, versos por versos, expositiva, aqui em Coríntios, desde 5 de maio do ano passado. E com certeza, quando chegar em 5 de maio desse ano, nós ainda provavelmente não teremos terminado essa série aos Coríntios. Queridos, antes de irmos para o estudo, eu quero dar dois recados rápidos. O primeiro é que sábado que vem, alguns irmãos vão estar lá no São João da Escócia, na Academia da Cidade. Lembra daquele bazar que nós realizamos aqui ano passado, que vocês doaram roupas? As roupas que ficaram, que não foram vendidas, elas vão ser, se Deus permitir, vendidas sábado que vem, com a mesma finalidade do ano passado. Todos os recursos vai ser destinado aos irmãos que vão sair daqui e vão para o sertão no mês de julho, participar de um projeto missionário onde teremos uma igreja plantada no sertão. Já temos 15 pessoas daqui da igreja, é muita coisa. Portanto, se alguém tiver uma lona em sua casa, por favor, nos empreste, porque os bancos nós já alugamos, mas precisa de uma lona para cobrir, porque vai ficar de 7 da manhã, 7 e pouco, até à tarde ali, então precisa de uma sombra. Então, se você tiver uma lona e quiser emprestar, nós agradecemos. Pode ser aquela. Quantos metros, sabe? Quantos bancos são? Dois? São aqueles dois bancos de feira. Eu acho que dá. E aí, sábado que vem, nós estaremos lá. E toda com essa finalidade de os recursos que serão vendidos, as roupas que serão vendidas, que vocês doaram no bazar, não tiram um centavo, tudo vai para missões. A mesma coisa é a cantina aqui. Oi? Pode trazer para cá. Ok. Pronto, já vamos à lona, glória a Deus. A outra coisa é que os irmãos que fizerem aniversário neste mês, aqui no mês de março, por favor, dê um toque para mim ali no final do culto, porque eu já tenho uma lista de pessoas que vão fazer aniversário, mas às vezes tem outras pessoas que chegaram, tem outras pessoas que estão aqui, mas nunca deram o nome, nunca preencheram aqui. E aí, às vezes, pode acontecer da gente não dar os parabéns e não é nem descuido nosso, é que a pessoa nem disse e também não preencheu, aí não tem como, né? Queridos, 1 aos Coríntios 6, versículo 18 até o versículo 19. Aos Coríntios 6, versículo 18 ao 19. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos aprendido, irmãos, bastante coisa com a igreja de Coríntios. Grandes coisas nós temos aprendido ao estudarmos essa carta desde 5 de maio do ano passado. Trata-se de uma igreja, e a série, aqui para relembrar, o nome dessa série que nós temos foi Uma Igreja que Saiu dos Trilhos. Como lidar com uma comunidade problemática. Irmão, pelo menos registrado, no Novo Testamento não existiu uma igreja tão problemática, tão confusa, tão carnal, igual a igreja de Corinto. Possa ser que tenha existido outra que não foi registrada, mas registrado, a de Corinto ela ganha fácil.
chega no capítulo 5, Paulo muda a tônica da carta e ele vai trabalhar agora na questão da imoralidade sexual, onde um irmão daquela igreja estava possuindo a mulher do seu próprio pai, ou seja, a sua madrasta. Essa igreja também, nos 11 primeiros versos desse capítulo 6, era um problema de irmãos com irmão, dando queixa e levando os outros irmãos aos tribunais humanos, litígio entre os irmãos processando o outro, muito provavelmente para arrancar a grana do outro, enfim, e Paulo vai tratar disso também. Só que desde a semana passada, no sábado passado, nós vimos Paulo em Coríntios 6, do verso 12 até esse versículo 20, só que nós estudamos só até o 19, até o 17, mas eu quero que vocês entendam que esses versos que nós lemos aqui, dos versos 18 até o 20, ele faz parte de uma seção maior, que vem desde o versículo 12. Do versículo 12 até esse versículo 20 aqui é uma seção maior. Eu só dividi porque se eu fosse pregar de uma vez só, tinha muitas coisas que eu tenho que passar por cima, e eu acredito que Deus nos inspirou a palavra de Deus, com as palavras aqui, para que nós possamos avançar, porque não tem pressa. Então, eu dividi em duas partes, mas na realidade é uma seção só, dos versículos 12 até esse versículo 20. E uma coisa que nós temos aprendido aqui com a igreja de Corinto, e que essa carta nos mostra, é que uma pessoa, ele pode ter acesso ao Evangelho, ele pode entender quem é Cristo, compreender o que é o Evangelho, só que essa crença do Evangelho, de entender, de saber quem é Cristo, esse entender pode sim não ter desdobramentos na sua vida diária. Ou seja, o camarada pode compreender essas coisas, mas essas verdades, elas não se desdobrarem em sua vida prática do cotidiano. E o Evangelho ele foi dado para transformar todas as nossas relações, desde a relação de marido e mulher, de pais com filhos, de filhos com pais, de empregados com empregadores, com a sociedade, com os irmãos. O Evangelho ele muda completamente as nossas relações. E aí, irmãos, pode ser que uma pessoa que entende o Evangelho, existe um retardo, um gap, um atraso em algum espaço da vida dele onde o Evangelho ainda não chegou ali. E na minha última pregação, que foram a partir dos versos 12, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele vem debatendo com os libertinos da igreja de Corinto. Nós mostramos aqui, e aí eu quero mais uma vez abrir um parênteses, irmãos, se tem um dos textos mais mal interpretados, é Coríntios, capítulo 6, que nós estamos, a partir do versículo 12. E o que eu já vi de professores e pastores se arrastando e se arranhando-se para poder interpretar a partir do versículo 12, quando Paulo diz todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas não me convêm, e se arrastando justamente porque na realidade nós sabemos que nem todas as coisas não são lícitas. Ora, mas se as coisas não são lícitas, por que é que Paulo diz que todas as coisas são lícitas? E a gente pergunta, será que foi Paulo que disse mesmo? Irmãos, a seção de Coríntios 6, a partir do versículo 12, e eu quero dizer que não só lá fora, aqui também foi nos ensinado que Paulo disse isso, mas Paulo não disse isso. Aqui nós temos um recurso chamado diatribe, é onde Paulo levanta um interlocutor imaginário e ele começa a levantar perguntas e responder. Desse interlocutor imaginário, onde ele cria esse ping-pong no debate. Não é a primeira vez que ele faz, ele fez em Romanos capítulo 3. Dos versos 1 ao 10, nós temos outra diatribe ali, onde Paulo diz, qual é a vantagem pois do judeu? Ele diz, muita, porque ele foi dar a palavra de Deus. O que ele está fazendo ali? Ele está já levantando um argumento de um opositor imaginário e ele já dá aquela resposta. Esse recurso, esse artifício literário chamado diatribe, é o que Paulo faz aqui em Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12. Porque se você não entender isso, você está dizendo, que Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas.
palavra de Deus que nem todas as coisas são lícitas. Estuprar é lícito, irmão. Roubar é lícito. Ser pedófilo é lícito. Será que é isso que Paulo está dizendo? Então, se você não entende esse recurso literário, você vai fazer ginástica mental para dizer o que Paulo está dizendo, mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que era comum, e um ditado popular, o slogan, a bandeira da cidade de Corinto, que dizia: tudo me é lícito. Uma cidade promíscua, uma cidade... Aí ele diz: todas as coisas me são lícitas. Fecha aspas. Era isso que os coríntios diziam. Mas nem todas as coisas me convêm. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz: eu quero que os coríntios diziam: não, a comida é para o corpo e o corpo é para a comida. Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Fecha aspas. Isso era a fala dos coríntios. Paulo diz, porém, não, mas o corpo é para a ressurreição. Então, se você não entende esse recurso, esse artifício, desse gênero literário, você vai cometer interpretações terríveis. Ou eu estou mentindo que nos foi ensinado aqui, que Paulo disse que todas as coisas, ou eu estou inventando alguma coisa que nos ensinaram, que Paulo disse que todas as coisas nos convêm. Porque eu fui criado aqui dentro, eu nunca fui de outra igreja, desde que eu me converti, e nós sabemos que foi ensinado assim. Mas a pergunta é verdade? Não. A verdade é que Paulo está mostrando um recurso aqui chamado diatribe, que ele repete isso lá em Romanos 3. Olha, se você ler Romanos 3, do 1 ao 9, e não entender uma diatribe ali, você não vai saber nem interpretar aquilo ali. Então, os libertinos de Corinto é que diziam: todas as coisas me são lícitas. E nós mostramos semana passada que para esses crentes aqui de Corinto, relacionar-se intimamente com uma prostituta não era pecado. Não era pecado. Eles tinham sido engolidos pela cultura da própria cidade. Os coríntios iam ao cúmulo do absurdo de dizer que as relações sexuais não passavam de um impulso biológico, assim como eu tenho um impulso de comer, eu tenho uma necessidade de beber, e que essa necessidade, assim como comida e bebida, sexo deveria ser satisfeito sem nenhum pudor, assim também como no mundo dos animais. Então, os coríntios chegaram nesse absurdo. Então, para eles, não tinha problema usar a sexualidade sem nenhum padrão, dentro dos limites estabelecidos por Deus. Para eles não tinha problema de viver pulando de galho em galho, ficando com todo mundo, e onde todo mundo é meu e eu não sou de ninguém, ninguém é meu, e assim vai. Isso era comum na igreja de Corinto. Ele dizia que aquilo que você fazia com o seu corpo não importava, uma vez que esse corpo seria destruído por ocasião da morte. E Paulo levanta esse contraponto. Como é que ele diz isso aqui? Que o corpo ia ser destruído em relação à morte. Se você subir mais um pouquinho dos versículos, a partir do versículo 13, esse é o argumento dos coríntios, não é Paulo que está dizendo. Paulo está levantando esse argumento dos coríntios. Versos 13: os alimentos são para o estômago. Essa é a frase dos coríntios, irmãos. E o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Fecha aspas. Agora Paulo vem contra-argumentar. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus, a nós também ressuscitará. Então, como os Corinto estava na Grécia, e a Grécia, eles eram dualistas. Você vai pegar, por exemplo, Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles, irmãos, eles criam que a matéria era inerentemente mal e que tudo que era espiritual era inerentemente bom. Embora os coríntios tenham se convertido, essa influência da cultura que eles criam antes, mesmo depois de convertidos, começaram a engolir de novo. E começou a mexer na cosmovisão deles. E aí eles diziam que, o corpo é mau. Então, o que ele fizer com esse corpo não tem nenhuma importância para a eternidade. Que Paulo diz, Neco de Pitibiribas, esse corpo é a matéria-prima para o corpo ressurreto. Haverá a ressurreição dos mortos. E Paulo vem contrapondo essas ideias desde os versículos 12. E Paulo vai dizer sim nessa noite para a gente, que existem certos pecados sexuais e certas práticas sexuais que são
Esse corpo, ele simplesmente não vai ser destruído pelo Senhor. Ah, Deus se importa com o corpo. Meu irmão, quando Adão pecou, caiu. Adão, por completo, não só foi a alma, o espírito dele que pecou. Morte física, morte espiritual. E quando Cristo veio redimir, ele veio redimir o ser humano por completo. Ele veio fazer um serviço pela metade. E o corpo faz parte do plano da salvação. Que inclusive Paulo aos Romanos vai dizer que, ele diz assim, a esperar a redenção de quê? Do nosso corpo. Nós esperamos a redenção do nosso corpo. Então, Cristo morreu para remir os nossos corpos também. Logo, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo tem implicações eternas. E por fim, nós vimos uma declaração de que o nosso corpo foi unido ao Senhor Jesus Cristo, e esse corpo que pertence a Jesus, ele não pode ser unido a uma prostituta, que é aquilo que ele vai dizer no versículo de número 16, leia comigo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Então, irmãos, hoje nós vamos para a última sessão daqui de Coríntios, do ensino do apóstolo Paulo. E os irmãos devem notar que, não sei se vocês perceberam, que todo o ensino, toda a instrução de Paulo está alicerçado em dois imperativos, isto é, em duas ordens. Toda a instrução de Paulo vem moldurada nesses dois imperativos. Quais são esses dois imperativos no texto? Se você observar comigo, no versículo 18 tem o primeiro imperativo. Qual é ele? Exatamente. Fugir. Aqui não é um conselho, não é uma ordem, é um imperativo. Fugir da fornicação, da prostituição. Mas existe um outro imperativo aqui, que está agora no versículo 20. Qual é esse? Glorificai a Deus no vosso corpo. Fugir da prostituição, da fornicação, da impureza é o primeiro imperativo. E o segundo é glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós temos aqui fugir da impureza, no versículo 18, e no versículo 20, glorificar a Deus no vosso corpo. Basicamente, a nossa estrutura da mensagem hoje vai estar fundamentada nesses dois imperativos: fugir e glorificar. Então, vocês devem imaginar como se fosse uma certa moldura. Na parte superior da moldura, fugir da prostituição, da impureza. Na parte inferior, glorificai a Deus no vosso corpo. E ele vai desenvolver essas duas afirmações categóricas. Então, o objetivo hoje é meditar nessa porção dos versos 18 ao 20. E o tema da meditação é o corpo que pertence a Deus, fugindo da imoralidade e honrando a Deus. Fugindo da imoralidade e honrando a Deus. Então nós vamos ler a palavra de Deus com fé, as Sagradas Escrituras. Vamos começar, claro, pelo primeiro imperativo, né? Então ficou clara essa questão dos dois imperativos, dessas duas ordens, no versículo 18 e 20. Fugir, depois no 20, glorificar ao Senhor. E aí eu quero que vocês entendam que desses dois imperativos, um é negativo e o outro é positivo. O negativo é fugir da imoralidade. O positivo é glorificar a Deus no vosso corpo. E aí, com clareza, aqui nós temos esses dois imperativos que basicamente é fugir e glorificar. Fugir e glorificar. E essas são as duas divisões do nosso texto. E vocês devem ter percebido também, não sei se vocês fizeram isso, por isso que é bom você ler as porções antes de vir para cá, porque sua capacidade de assimilar é bem maior. Mas se vocês devem ter percebido, se não perceberam, a palavra corpo, nesse capítulo aparece 8 vezes. Somada a palavra carne, que é pessoa também, né, pessoa humana, que 9 vezes. 9 vezes aparece nesse trecho. E aqui é importante, por quê? Porque a tônica da mensagem é o que nós fazemos com o nosso corpo. A tônica da mensagem é imoralidade sexual. E por causa desses dois imperativos é que vem a divisão da nossa mensagem. Fugir e glorificar. E elas estão dadas no texto de forma muito clara. E nós podemos dizer assim: Deus nos instrui a fuga
glória. E aí, fugir em todo tempo e glorificar a Deus, quando o assunto é o meu e o seu corpo. Nós veremos isso. Em primeiro lugar, vamos lá, para o verso 18. Fugir, a minha diz da fornicação, a de vocês diz o quê? Moralidade. Da prostituição. A gente primeiro vai analisar só essa primeira frase. Fugir da prostituição. Irmãos, na língua grega, o verbo está no presente contínuo. É um ato contínuo. Não é que eu fugi hoje da prostituição e amanhã eu estou tranquilo. Não. Precisamos fugir sempre da impureza. Fazei o vosso hábito. Fugir. É isso que Paulo está dizendo. Em relações, irmãos, às tentações sexuais, seja dos solteiros, que ele pode cair no pecado da fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. Para os casados, a tentação é o adultério, sexo fora do casamento. Para todos nós, as relações, as tentações sexuais, em relação a elas, a Bíblia nunca manda resistir. Você já viu a Bíblia mandando resistir à prostituição, às tentações sexuais? Não, irmãos. Ela manda a gente resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata do pecado do sexo, sabe o que é que ele diz? Fugir. Se alguém for inventado em resistir, vocês vão saber onde é que vai terminar. Ele cai, porque existem pecados que são sedutores demais para que a gente possa resisti-lo e encará-lo. A instrução bíblica é fugir. Sabe o que é ser forte em relação às tentações sexuais? Ser forte, de acordo com a Bíblia, em relação ao sexual, sabe o que é? Fugir. É assim que você é forte. Irmãos, é um bobo, é um menino, é um grande engano pensar que você conhece os seus limites. O maior engano do pecado é que ele faz-nos pensar que nós somos capazes de controlá-lo. A gente não controla coisíssima nenhuma. E a verdade, irmãos, é que você e eu não temos controle sobre o pecado. Você não conhece os seus limites. E você não sabe até onde deve ir e até onde deve parar. E mesmo você sabendo, você às vezes não resiste. A Bíblia manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em relação à fornicação, às tentações da área sexuais, fugir delas. A palavra aqui no versículo 18, que ele alguns diz fornicação, imoralidade, é a palavra no grego porneia, de onde vem a palavra pornô. E porneia na língua grega, ela não está vinculada a apenas um pecado, é fornicação, é adultério, não. Ela está vinculada a toda prática de pecados sexuais que não seja dentro do casamento. Seja antes do casamento, seja fora do casamento. Quando, irmãos, quanto ao enfrentamento das tentações sexuais, a ordem é imperativa aqui, é uma ordem de Deus, não brinque, Deus está ordenando, e Deus é mais sábio do que você. Fugir. Fugir. Dê o pé fora, pule fora, use qualquer termo. Vaze. Você pode usar qualquer termo. Dê no pé, tiro de carreira, como diz aqui no Nordeste. O conselho de Paulo é: não queira ser forte. Reconheça a sua fragilidade e vá embora. Não brinque com essa situação. Fugir. A única atitude segura em relação ao sexo é fugir. É a única, meu querido. Não fique flertando com o pecado. Não fique paquerando a tentação. Aquele que zomba do pecado é louco. E o livro de Provérbios, ele é muito claro, principalmente para os casados, que aquele que comete adultério, ele é um louco. Ele destrói a própria vida. Como já disse e repito, esse verbo aqui, ele está no presente contínuo. Fuja sempre, hoje, amanhã, mês que vem, ano que
veio. Sabe qual é o exemplo claro na Bíblia de alguém que fugia sempre disso aqui? José do Egito. Quem lembra da situação dele? José lá no Egito, a mulher de Potifar, como se fosse um pregador pentecostal, dizer, o espírito de pomba gira dentro dela. O que é que aconteceu? A mulher de Potifar chegou lá e Potifar lá já tinha dado um cargo de confiança a José. Deita comigo, deita comigo, deita comigo. E José, olha, fugindo. E aí, irmãos, todo dia a ladainha da mulher de Potifar, deita. No dia seguinte, deita comigo. Mês seguinte, talvez ano seguinte, ano que vem. Irmãos, fuja hoje, fuja amanhã, fuja mês que vem, fuja ano que vem. Faça como José do Egito, que ele não deu trela à mulher de Potifar, que insistiu um dia, outro, talvez uma semana, um mês, eu não sei se chegou a um ano, não podemos dizer, mas essa mesma ladainha. E a única postura que ele pôde não destruir a sua vida e manter sua integridade foi fugindo. Porém, José fugiu da tentação de quem? Da patroa, era a patroa dele, irmãos. A patroa dele. Ele dizia sempre uma coisa: não, não e não. E ele tinha um caráter, porque ele dizia assim: como é que eu vou fazer isso contra o meu Deus? A percepção de que o pecado é contra Deus e contra o meu Senhor, em relação a Potifar. E quando a mulher tentou agarrá-lo, ele fez o quê? Ele fugiu, preferindo ir para a cadeia e com a consciência limpa, do que ele ficar livre e preso, emaranhado nas correntes e nos cipós do pecado, da culpa do pecado e da consciência pesada. Então, fugir da fornicação, sempre, ato contínuo. Mas o versículo 18 ainda continua. Diz assim: todo pecado que o homem comete, lembre-se, irmãos, quando ele fala homem aqui, ele não está falando do sexo masculino, a palavra aqui é antropos, o ser humano. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Irmãos queridos, é claro que existem pecados que Deus abomina. A Bíblia diz que Deus abomina quem dissemina contenda entre os irmãos, que faz confusão entre os irmãos. A Bíblia fala de homens de sangue. Existem pecados que podem prejudicar o meu corpo. Mas a verdade é que o pecado da promiscuidade, existe um elemento singular dele, que ele marca o nosso corpo. Irmão, aquele que vive, vamos falar do promíscuo, daquele que vive na prática da imoralidade sexual, aquele que pratica, de acordo com o versículo 18, a porneia, que no texto grego é essa expressão. Ele peca contra o próprio corpo. Na tradução literal diz que ele peca para dentro do corpo. De alguma forma, Paulo aqui ele singulariza o pecado da porneia, o pecado sexual, como um pecado grave, porque ele é um pecado que, de maneira muito íntima, é essencial, e ele mexe na nossa corporeidade. Então, ele está dizendo assim: o pecado é no corpo mesmo, Coríntios. Essa história aqui, vocês pecam no corpo de vocês, e esse pecado em particular, ele está envolvendo de maneira muito grandiosa, de maneira muito particular, o corpo humano. Então existe sim essa singularidade do pecado da imoralidade sexual à luz das Sagradas Escrituras. Porque, irmãos, o pecado, o sexo, nas Sagradas Escrituras, ele foi dado como uma dádiva de Deus. E aí eu quero que vocês, não, até educar os filhos de vocês não eduquem o sexo como se fosse uma coisa impura, suja. Não, ele é uma dádiva dada por Deus para desfrutar dentro dos termos da aliança. Porque também se você educa, feita a Igreja Católica nos ensinou que o sexo é uma coisa impura, como é que depois de casado vai virar a chave na cabeça de alguém para se transformar puro, entendeu? Não, ele é uma coisa uma dádiva dada por Deus. No entanto, para
Irmãos, agora eu estou me colocando numa posição de vulnerável. Quando alguém quer fazer sexo, feita essas coitadas dessas mulheres e fica na mão desses caras, os caras pegam, jogam fora, pega, joga fora, pega, joga fora. E só que o que é que acontece? O que eles estão dizendo é assim: olha, eu quero fazer sexo, mas eu não quero levar para um campo do compromisso. Eu não quero estar com você no campo da aliança. Eu quero ter prazer de desfrutar de você, mas sem me comprometer com você e sem ser vulnerável com você. Irmãos, isso é a maior prova de que a pessoa não ama aquela pessoa, entendeu? Porque ele está disposto a usufruir, mas sem levar para o compromisso da aliança. Infelizmente, muitos acabam cedendo a isso aí. E aí, irmãos, o ato sexual deve ser desfrutado dentro da aliança, e ele une o corpo, mas ele só não une o corpo, irmãos. O sexo, vocês têm que entender que ele une o espírito, ele une a mente, vontades e emoções. A forma que Deus desenhou foi para dizer a outra pessoa: eu pertenço a você. Eu pertenço a você. Não há separação aqui entre corpo e a pessoa, é uma unidade. Quando você se entrega fisicamente a alguém, você se entrega também de várias outras maneiras, como eu já falei: mental, espiritual, emocional. Você se entrega, você só não entrega o seu corpo: eu estou entregando o meu corpo aqui. Não, você entrega as suas emoções, entrega a sua vontade, entrega a sua alma, o seu espírito, porque Deus colocou tudo junto ali. Não tem como fazer essa separação. Essa antropologia aí é falsa, que quer fazer a separação da pessoa e do corpo. E o que você fizer com o seu corpo, fará com sua alma a mesma coisa. Vocês, mulheres, vocês sabem disso. Quando uma mulher, eu falo mulher, não estou falando de uma vagabunda, não, estou falando mulher honrada. Uma mulher, quando ela vem se entregar sexualmente a um homem, é porque ela já entregou o coração dela para ele. Eu estou mentindo? É que antes de entregar o corpo, ela já entregou o coração. Se não, do contrário, ela não tinha entregado o corpo. Então entenda bem que está tudo conectado. E aí, irmãos, qual é o problema da vida depravada? Qual é o problema de viver de promiscuidade, de mudar de parceiro com muda de roupa, ou de sair assim feito cachorro no cio, assim pegando geral mesmo? Qual é o problema? É porque promiscuidade é dissolução. É uma dissolução do seu ser. Você vira parte, o caráter vai embora. Faz o cara virar parte. Dissolução é porque tira a solução do ser. E quanto mais a pessoa vai dizer: eu vou pegar geral, eu vou aqui botar o terror. Quanto mais a pessoa fizer o sexo algo objeto, menos amor e afetividade a pessoa desenvolve no coração. Pode ter certeza. Quanto mais alguém trilha esse caminho de sair passando o rodo, pode ter certeza que menos amor no coração dele e menos afetividade ele vai ter. Ele vai ter problemas sérios para conseguir, ou se conseguir se casar ou permanecer casado. Sabe por quê? Quanto mais você é promíscuo e troca não só fisicamente de parceiros ou parceiras, mas troca emocionalmente, psicologicamente, mais você absorve das pessoas. As pessoas estão achando, e aí eu quero ratificar o que eu falei semana passada. As pessoas estão achando que quando tem uma relação sexual, se
pessoas e transam com pessoas e sem deixar alguma coisa naquela pessoa e sem absorver alguma coisa daquela pessoa. Isso, irmãos, isso é tão básico de entender que as pessoas que se dizem tão inteligentes aí fora deveriam até entender isso básico. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Saindo do sexo, meu amigo, às vezes uma pessoa só de estar convivendo com uma pessoa, estou falando de relação só de amizade, não estou nem entrando na relação sexual, então, só de estar convivendo com uma pessoa extremamente má, perversa ou negativa, depois de um mês você vê aquela pessoa já influenciada. Agora imagine o cara entrando dentro de uma pessoa e saindo. Meu amigo, você não tem noção da absorção que isso causa em você. E as pessoas estão brincando com isso e dizem assim, não, mas eu sou um cara responsável. Cara, tu não sabe as conexões espirituais, emocionais que tu deixa e que tu também recebe. E quanto mais aquela pessoa ali passou por parceiros ou parceiras, é que tu vai acumular tudo do lixão que tem aqui e fazer download para dentro de você. E aí, irmãos, e as pessoas não entendem. Às vezes você vê, por exemplo, meninas novas, é uma menina assim que você conheceu, novinha, purinha, delicada, e ela some. E depois de 20, 30 parceiros, quando volta você vê, só volta a pasta, irmãos. É outra pessoa, toda pichada, grafitada por dentro, às vezes com uma crise existencial. Eu não sei quem eu sou. Na minha cara que tu não sabe quem eu sou. Tu acha que a vida de promiscuidade, ela é uma vida dissoluta? É dissolução, entendeu? Então, não tem como, irmãos, não tem como. Todas as pessoas que se metem nesse meio aí, vão ser pessoas que o caráter, a alma vai se tornar só uma pasta. E você vê a pessoa assim, quando volta, já volta a outro ser completamente desfigurado. E aí, Paulo continua. O outro imperativo, né, ele diz assim, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E aí, irmãos, eu vou ler o 19, eu não vou pular, é claro, mas eu já quero ir para o outro imperativo e depois a gente volta para o 19. Aí, se o primeiro imperativo foi esse, fuja da fornicação, da prostituição, da pornéia, o outro é glorifique a Deus vosso corpo. Veja o que é que ele vai dizer aqui. O segundo conselho é positivo, não é negativo, é glorifique a Deus com os seus corpos. Veja o que é que ele diz, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo. Esse é o imperativo. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, você e eu precisamos não apenas fugir da pornéia. Você e eu precisamos glorificar a Deus com os nossos corpos. Porque aconteceram duas coisas, diz o texto. Por que é que eu preciso e você precisa glorificar a Deus no seu corpo? A primeira coisa está no versículo 14. Olha o que é que ele diz aqui no versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, o versículo 14 nos conta que Deus ressuscitará nossos corpos. E se eles não fossem importantes, como eu disse semana passada, Deus já disse, deixa a alma aqui, subir para o céu, está tudo certo. Não. Bastava subir, estava resolvido. Mas para que alguém pode dizer, mas Senhor, esse corpo, Senhor, esse corpo aqui, eu estou com diabetes, pressão alta, eu estou com um monte de coisa, Senhor. Por que o Senhor se importa? Porque Ele fez o nosso corpo. O Senhor é o Criador do nosso corpo. E aí, irmãos, e porque Ele fez o nosso corpo, Ele vai nos ressuscitar os nossos corpos. Então a primeira coisa, Ele vai ressuscitar. E aí onde vem então o versículo 19. Porque o verso 19 ele está dizendo que é o nosso corpo. Ele faz a pergunta aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí, irmãos, Paulo está dizendo aqui que o meio do seu corpo ele é templo do Espírito Santo. E nós somos comprados, irmãos, por um bom preço. Olha,
nós temos um Senhor. E além disso, que nós temos um Senhor que é o dono do nosso corpo, o terceiro argumento que Paulo vai usar é justamente no versículo 16 e 17. Ele diz assim: ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Irmãos, esses versos aqui nos dão a dimensão desse resgate e habitação divina. Nós vivemos aliançados com Deus. Nós estamos juntos, não tem lugar para o nosso corpo se casar com qualquer outra coisa. Nós nos unimos a Cristo, fomos unidos a Cristo. Nós devemos glorificar a Deus com os nossos corpos e honrá-lo. O Espírito Santo nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Deus. E nós devemos entender que o Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificarmos Jesus Cristo. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando usamos ele em santidade e pureza. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entregamos os nossos membros como instrumentos de justiça, não como servo do pecado. Lembra da leitura devocional que Jefferson fez? É exatamente isso que Paulo falou aos Romanos, que nós devemos usar os nossos membros como instrumentos de justiça. Ele disse lá em Romanos, no capítulo 6, você lê só do versículo 12 ao 14. E ele diz, e não como servos do pecado. Glorificamos a Deus no nosso corpo, irmãos, quando empregamos as nossas forças, energias, dons e talentos que Deus nos deu para servirmos o Senhor e fazermos a sua vontade. E no verso 19 ele está dizendo que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Quando Paulo aqui no versículo 19 diz, não sabeis que o vosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo, ele está falando aqui, claro, do corpo do cristão, mas comunicando que Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens, mas o fato que ele habita na sua igreja, no rebanho de Cristo, nos sacerdotes de Deus, que não é de Israel, é a igreja do Senhor. Isso significa, irmãos, que nós não pertencemos a nós mesmos. Não podemos falar o que os coríntios falavam. Todas as coisas me são lícitas. Não podemos dessa forma fazer o que bem quisermos do nosso corpo, porque pela presença do Espírito Santo e porque nós fomos comprados por preço, ele pertence a Deus. Que é justamente o que ele vai dizer, nós já lemos no versículo 20, porque fostes comprados, é isso que está escrito no início do versículo 20, fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Paulo não informa o preço, mas os coríntios e todos os cristãos entendem que ele está falando que esse preço não foi o ouro e nem prata, mas o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. O valor do nosso corpo é o valor do sangue de Jesus. E essa compra impacta todo o nosso ser e o nosso ser como um todo. O que é que esse texto, esses 3 versos que nós lemos, nos ensina? Melhor dizendo, o que é que essa sessão, desde o versículo 12 que nós estudamos semana passada, porque esses 3 versos aqui, ele faz parte dessa sessão maior, o que é que o capítulo 6 de Coríntios trata desse tema central para a ética cristã? A santidade do corpo e a fuga da imoralidade. Paulo aqui, irmãos, ele está combatendo a visão equivocada dos coríntios, visão essa que achava que ser cristão, então permitia todo tipo de comportamento. E Paulo está dizendo, não é assim. Não é assim. Nem todo tipo de prática é edificante, especialmente quando trata-se da imoralidade. E aí Paulo, aqui ele vai desenvolver a teologia do corpo, que exalta a sua dignidade como templo do Espírito Santo, ressaltando que o corpo do crente, do remido, não pertence a si mesmo. O remido não pode dizer meu corpo, minhas regras, porque o corpo dele pertence ao Senhor.
A imoralidade sexual, irmãos, segundo Paulo, é um pecado especialmente grave porque atenta diretamente contra o corpo, que é parte de Cristo. Então, o nosso corpo não é meramente um veículo temporário. Ele é templo do Espírito Santo e parte integral da identidade de quem segue a Cristo. Cuidar do corpo, irmãos, tanto no âmbito físico quanto no âmbito moral, é um dever cristão. Cuide do seu corpo de forma física também. E nós devemos fugir da imoralidade em todas as suas formas, reconhecendo que o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo e pertence a Ele. Embora nós tenhamos liberdades em Cristo, nós não podemos dizer feito por isso. Todas as coisas me são lícitas. Nós temos liberdade em Cristo, mas lembra do que Paulo falou aos Gálatas? Não useis da liberdade para dar ocasião a quê? A libertinagem. Não confunde, irmão. Quem não entende a graça vai entrar na desgraça em 2 minutos. Porque todo mundo pensa que a graça eu tenho motivos de liberdade para estar fazendo o que não presta. Eu nunca vi isso da palavra de Deus. Na verdade, irmãos, o princípio de Paulo é muito claro. Evitar tudo o que possa nos dominar ou nos afastar da comunhão com Deus. Devemos usar nossa liberdade, sim, para glorificar a Deus, evitando comportamentos que nos escravizem ou que contaminem nossa comunhão com Deus, como, por exemplo, a imoralidade sexual. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para nós entendermos o que é que esse texto, então, tem a... o que é que ele quer ensinar a nós? Quais são as lições práticas que esse texto nos ensina e quais são as provocações que ele quer nos fazer? Eu quero que vocês entendam que todo homem que praticou imoralidade sexual na Bíblia, eu estou me referindo a homens que pertenciam a Deus, eles receberam graves consequências por conta do seu pecado, inclusive pessoas que eram convertidas a Deus. Porque você aqui pode achar que nós cremos, salvação não se perde mesmo não, sabe? Então você talvez possa achar e pensar que por ser salvo, remido, Deus já purificou mesmo, então isso não vai dar em nada, cara. Deixa eu te mostrar uma coisa, irmão. O primeiro caso de um camarada que se lascou, usando essa linguagem fina, da linguagem nordestina, esse vernáculo, esse vocabulário da erudição nordestina. O primeiro cara que se lascou, que eu quero trazer aqui, foi Sansão. Às vezes você diz assim, não, foi por causa de Dalila. Não, Dalila foi um checkmate. Sansão, antes de Dalila, ele se deitou com uma meretriz, que muitos ali pensam que aquela meretriz foi Dalila. Dalila foi outra. Ele se deitou com uma meretriz e posteriormente ele arrumou Dalila, uma mulher problemática e que não tinha caráter e nem lealdade, e entregou ele na mão dos inimigos dele. E vocês sabem o resultado: humilhar, os 2 olhos furados, tosar o cabelo do bicho que a força foi embora. Isso foi o que deu, irmãos. Segundo caso, de homem de Deus. Quem foi o homem segundo o coração de Deus? Quem? Vê se ele não se estrepou todinho quando ele foi. Davi foi lá, em vez de estar em vigilância, Israel em guerra, tirou uma sonequinha ali no palácio, foi lá dar uma esticada lá no altar do palácio, quando olhou Batseba tomando banho. Olha, concupiscência dos olhos. Mas quando a gente fala de concupiscência dos olhos, isso é uma metáfora para descrever, porque o globo ocular não tem problema, é aqui, ó. Aquilo entrou pelos olhos, desceu ao coração, chamou Batseba. Urias estava em guerra, soldado fiel, adulterou, ó como um abismo chama o outro, adulterou, engravidou, e aí como é que faz? Para encobrir a gravidez, chama Urias, empurra bebida em Urias, achando que Urias, quando tivesse mais quente, ia lá na casa, passar a noite com a esposa. Urias disse,
sabe, ele vai morrer logo, não tem quanto correr. Urias morreu. Mas, irmãos, quem semeia na carne se fará, pode ser remido ou não. Lembra o que é que Pedro disse? Sede santos porque ele é santo. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, não fique dizendo que é remido só porque é salvo da vez para sempre e vai meter o louco aí, não. Que Deus se pensa uma pessoa que sabe bater nos filhos dele no lugar certinho para desmontar, é Deus. Irmão, Deus sabe bater naquelas áreas que a gente se desmonta todinho. E aí, o que acontece? Deus perdoou. Quando o profeta foi lá, disse, e ele se arrependeu, se quebrantou, inclusive o Salmo 51 é o salmo da confissão dele. Mas veja se o pecado foi perdoado de fato. Mas veja se as consequências do pecado se apartar da casa dele, o Senhor disse, sua espada vai ficar na tua casa. O filho do adultério morreu, aí vê que desgraça. Perdeu 2 filhos, um que teve a relação sexual com Batseba. Aí, um irmão, o filho de Davi, estuprou a meia-irmã Tamar. O outro, Absalão, para se vingar, matou o outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí o que ele fez? O filho de Davi, Absalão, foi lá e ficou com as concubinas de Davi na frente de todo mundo, desmoralizou o pai. Ou seja, Davi, ele é um péssimo exemplo a ser seguido como um pai de família. Mas sabe onde isso tudo começou? Relações sexuais erradas. Então, eu quero que vocês entendam que os homens da Bíblia que entraram por essas veredas, eles receberam graves consequências. Mas aí, irmãos, vamos lá para ajudar? Outro caso que eu quero trazer aqui. Judá foi se deitar com uma meretriz. Só que quem estava disfarçado de prostituta era quem lá? A nora dele. E ele se deitou lá. Quando descobriu, engravidou quem? A mulher do próprio filho. Ah, que desgraça, irmãos. Então, vocês vão perceber, irmãos, que Rubens também, que se deitou com a cunhada do seu pai. Mas a gente deve dizer, mas Rafael, isso é tudo Antigo Testamento. Pois não, tu não estudaste Coríntios capítulo 5 comigo, não foi? O que aconteceu com o irmãozinho aqui do capítulo 5? Ou você já esqueceu? Que Paulo disse, expulsa ele para se entregar a Satanás. Não entre, não brinque com isso. Não pense que por você ser remido, que salvação não se pede, que de fato não se pede, Deus vai alisar você. Não, Deus vai trazer consequências graves para você, sobre sua vida, e permitir que essas consequências cheguem até você. Porque como o livro de Gálatas nos mostra, aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Seja mais cedo ou mais tarde, elas vão chegar até você. Outra aplicação, irmãos, que esse texto nos ensina, 5 minutos, nós temos. O pecado da sexualidade, ele é sedutor demais, irmãos. E quem entra nesse mundo de promiscuidade, vai se tornar um ser sem caráter, sem identidade, e um ser que nunca vai conseguir amar ninguém. Quando eu falo amar, é amar para constituir uma família, casamento, e se manter fiel àquela mulher, mesmo se ela tiver um AVC, ficar paralisada numa cama e não conseguir mais ter relação sexual com ele. Nenhum promíscuo, a menos que Deus mude o coração dele, ele consegue fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque pense comigo, a promiscuidade, ela vai construindo no indivíduo uma inafetividade relacional. Porque imagine, um camarada que viveu como um cachorro no cio, toda semana pegando uma pessoa diferente. E aqui, irmãos, eu estou falando não é só de cara casado que sai pulando na cerca, não. Eu estou falando de uma pessoa solteira como eu, e tem solteiros aqui dentro. Que, não, mas olha, eu sou solteiro. A outra pessoa é solteira também. Ninguém está fazendo mal a ninguém. E ninguém está se traindo, não estou traindo ninguém. E ele entra nessa desculpinha e ele começa a pular de galho em galho, de relação sexual em relação sexual, de parceiro diferente. Ele jamais
ter um foco afetivo na vida. Quem é que consegue, irmãos? Não consegue a multiplicidade de parceiros. Que foi com 25 já, 50, 60. Eu já peguei tanto que eu nem lembro. Isso dilui a possibilidade de amor focado. E aí, irmãos, você diz assim, não, mas eu não sou solteiro, eu não tenho compromisso com ninguém, fico com pessoas outras solteiras também. Eu não estou traindo ninguém, você está se traindo. Se você for cristão, você está traindo a palavra do Senhor. E aí, irmão, vai diluindo seu caráter, vai se transformando numa pasta. E vai chegar uma hora que você vai casar, mas até você pode sustentar algum tempo, ser fiel fisicamente, mas mentalmente é quase impossível você ser fiel à mulher. Sabe por quê? Porque essa gama de coletâneas de mulher que você tem no seu passado, esse museu que você tem de mulher, aí você está com sua esposa, aí depois de 2 meses de casado, um cara, estou falando de um cara promíscuo até a medula óssea, que se prostituiu até, e a variedade de parceiros foi uma coisa absurda. Chega um momento dentro do casamento, irmão, que ele começa a dizer, eita, é a boca de fulano, desculpa o termo pesado, a Rosemary vai dar uma coisa mais tarde, mas o peito de ciclano, a bunda de fulana, aquela conversa cabeça de Beltrana, aquele papo inteligente de não sei quem. Irmãos, ele tem eu estou dizendo ele, mas ela também, viu? Uma mulher, eu tivesse um filho homem, eu jamais permitiria que ele entrasse de promiscuidade. E também, se ele fosse namorar com uma menina, eu ia saber, arqueologia perder para mim, que eu ia fuçar o passado dessa menina, porque eu jamais queria uma esposa para o meu filho, que ela tivesse uma multiplicidade de parceiros, para quando chegasse no casamento, ele que se manteve íntegro, puro, para ela estar com uma coletânea de macho, e aí eu ia virar homem e mulher, mas no caso, uma coletânea de macho, comparando meu filho, mas fulano me pegava daquele jeito, ciclo daquele jeito. Não, por isso que eu digo, a promiscuidade é uma desgraça, porque por mais que alguém entre com relação, ele vai ter aquela coletânea de imagem na mente dele, e ele vai fazer aquela comparação, e faz um museu de grande novidade, e depois de alguns meses de casado, ele já começa a dizer, poxa, eu estou cansado só com essa fulaninha, só com ela, ai que saudade daquele tempo, se ela pudesse ter a performance de cicrana, se tivesse a pegada de beltrana, se tivesse a aparência de fulana, e assim a cabeça de um indivíduo desse, a alma, o caráter de um indivíduo desse, fica assim, não adianta, irmão, não adianta. Ninguém consegue se entregar à promiscuidade e sair dela com um coração puro, com um coração simples e principalmente com um amor focado. A possibilidade de um amor único e um amor integral. Irmãos, pode acontecer pelo milagre de Deus. Deus pegar um sujeito dele, converter e ainda permitir um monte de praga para destruir o camarada, quebrar tudo isso e refazer ele. Mas o processo não é fácil. Não é fácil. Só uma conversão mesmo, de verdade, e às vezes só vários cacetes de Deus para quebrar o caráter de um bicho desse e ele aprender o amor verdadeiro, que é exclusivo, o sentido da vida e deixar essa promiscuidade, esse amor focado, esse amor integral. Porque por mais que ele case-se, ele vai se tornar aquele indivíduo nojento que está casado com a mulher, mas mesmo na frente da mulher, passa da mulher e fica assim, fica olhando lá. Isso é uma tristeza para a mulher. A mulher já vai logo deprimindo do indivíduo desse. Isso é uma vergonha para os próprios filhos, depois que nasce, a referência de pai. E é uma tristeza. E tem gente que não se recupera disso, que não se recupera desse vício. Por isso que você vê muitos idosos aí você diz, esse velho enxerido. Não, cara, isso aí foi um promíscuo, às vezes a vida inteira. Agora o filtro da velhice já não está fazendo com que ele possa se esconder. Então é terrível quem se mete nesse tipo de vida, tanto para homem quanto para mulher. E por fim, irmãos, nós vivemos numa época dos coríntios. Qual é a época dos coríntios?
pagar entre aspas. Alguma traz aí entre aspas no versículo 12? Não? A de Natália semana passada trouxe. Né? A sua traz, a sua é que tradução? A medo agora, quando ele colocou entre aspas, que ele já captou a ideia. Quando você faz entre aspas, você está mostrando que é uma citação de outra pessoa, não sua. E eles já captaram a ideia aí. Então, os próprios tradutores aí já facilitaram a existência. Mas, por fim, como eu estava dizendo, nós vivemos na sociedade de Coríntios. Qual é a sociedade? Eu posso. Se eu sinto, eu posso. Se eu quero, eu faço. A Bíblia não te dá essa autorização e você diz, Rafael, por que não? Porque você não pertence a você mesmo, meu querido. Você não é seu dono. O argumento de Paulo é lindo, aliás, lindíssimo. Você foi comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no corpo de vocês. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Você não pode fazer o que quiser, porque você tem um dono. Você é um escravo do Senhor bondoso e amoroso, que te comprou com preço de sangue. Então você tem um direito, você não tem o direito de fazer o que quiser. Você não tem o direito de se entregar à moralidade sexual. Você pertence ao Senhor e a tua vida sexual também pertence ao Senhor e você deve honrá-lo. Que Deus nos abençoe.